Olá! Iniciamos então esse evento, essa mesa redonda, saudando a todos e todas aí presentes, né? Chamando assim a essa participação conjunta conosco hoje. A mesa redonda, a promoção da vida em diálogo, uma abordagem interdisciplinar. O ano de 2020, ele marca os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e os 7 anos do Estatuto da Juventude. Esse evento ele se propõe a discutir o direito humano fundamental que ambos estatutos evidenciam, o direito à vida e à dignidade de adolescentes e jovens. Eu sou Patrícia Teixeira, atualmente coordeno o Observatório Juventudes da PUC do Rio Grande do Sul, Rede Marista, e estarei mediando esse diálogo. Em conjunto com o Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também com os membros da comissão dos 30 anos do ECA, nós organizamos essa proposta em abordagem interdisciplinar e intersetorial, né, pensando num evento institucional. Falar de adolescentes e jovens é trazer para o centro o coração da Rede Marista. A promoção das vidas juvenis hoje será dialogada a partir de um tema que nos provoca muito, em informação, em ampliação de consciência, de conhecimento, mas de consciência, de ação propositiva. Né? A temática da saúde mental cada vez mais precisa ser discutida. O que as juventudes têm nos sinalizado acerca desta pauta e como contribuir diante dos impactos evidenciados? Cada vez mais a emergência do cuidado com a saúde juvenil. Mais do que saúde mental, é preciso pensar em uma saúde integral e reconhecermos que os passos educativos e também sociais devem cada vez mais ser promotores de vida. A nossa proposta tem sido fomentar, difundir essa consciência de integrarmos principalmente redes de apoio, de cuidado humano, né, nos provocando e provocando a sociedade na garantia desse direito fundamental que todos nós possuímos, quanto mais os nossos jovens. Por isso, essa mesa redonda ela conta com pesquisadores e educadores dispostos ao diálogo construtivo, integrador e interface entre saúde, educação e assistência, a partir dos contextos de educação básica e também do ensino superior. Eu quero acolher com carinho, muito carinho, os colegas que aqui estão, que compõem essa mesa redonda, né, propondo um diálogo muito enriquecedor. Então, estamos com os colegas Luiz Gustavo Tessaro, assessor do Observatório Juventudes da Rede Marista, meu colega, a doutora Gipsy Maria Rocha, médica psiquiatra, professora da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e membro da Assessoria de Proteção à Criança e ao Adolescente da Rede Marista, a professora Marlene Rosec, professora da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul e membro da Assessoria de Proteção e Cuidado à Criança e ao Adolescente da Rede Marista. Minha colega Simone Martins, supervisora educacional dos colégios e unidades sociais da Rede Marista. Professor Francisco Arceli Ken, coordenador do curso de Serviço Social e do Núcleo de Apoio Psicossocial da PUC do Rio Grande do Sul. E também quero saudar aqueles que não são vistos, mas que estão atuando no backstage desse evento, né? A Jaqueline Camilo, do Centro Marista de Promoção da Criança e do Adolescente, a Luciana Gomes, né, representação institucional e coordenadora da Comissão dos 30 anos do ECA, e agradecendo fortemente os colegas da comunicação corporativa que estão apoiando aí os bastidores, a parte técnica. Nós agradecemos imensamente a contribuição de cada uma nessa pauta, que nos é tão cara e tão necessária de discussão. Ao público que aí está, nós sinalizamos, né, que aos que desejarem receber certificação de participação, é preciso se inscrever no link. O link vai estar disponível ali no chat, tá bem? Inscreva-se, né, e aí sim a gente consegue fazer os encaminhamentos de certificação. Também no chat, gente, vai ser disponibilizado o e-book Saúde Mental de Adolescentes e Jovens, Relações de Cuidado Humano. Gratuitamente, você pode baixar, né,
Os debatedores que aqui estão são aqueles que construíram o conteúdo técnico, né, desse e-book, então, certamente, muitas coisas dali vão ser discutidas aqui também. As perguntas aos convidados podem ser colocadas no chat, nos intervalos daí a gente vai respondendo, vai também lendo os comentários, tudo mais. É um profícuo evento para todos nós, que seja, assim, um momento de engrandecimento, de enriquecimento e principalmente de provocação para que nos coloquemos parte desta rede. Iniciamos, então, né? Vou começar agora o primeiro bloco, a promoção das vidas juvenis, um diálogo sobre a saúde integral. E para iniciar, eu vou convidar o Luiz Gustavo Tessaro, meu colega no Observatório de Juventudes, e a partir de uma pergunta, Luiz, né, que a tua fala assim, possa nos direcionar, de repente, nos dando pistas para a resposta para a seguinte pergunta, né? Por que falar de promoção da vida juvenil relacionando com a saúde ou adoecimento mental? Contigo a palavra, querido. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui nesse evento hoje com todos vocês, representando então um grupo de pesquisa do Observatório Juventudes. Não vou citar todos que de alguma forma contribuem com nossas pesquisas, nossas discussões, mas gostaria de citar aqui 3 em especial apenas: a Adriana Ewald, o Michael Macri, o Fred Kunzler, talvez estejam aí na nossa escuta, que são os nossos jovens pesquisadores do Observatório, e que certamente contribuíram também um pouquinho para essas questões que eu vou trazer aqui hoje. E como a Paty também colocou, né, a questão que impulsiona minha fala hoje é essa, né? Por que falar de promoção da vida juvenil, relacionando com saúde, adoecimento mental, e mais especificamente nos contextos educativos? No próximo slide, eu já vou tentar fazer uma rápida compilação de 3 pontos que talvez justifiquem um pouco o porquê falar desse assunto. Primeiramente, dados, né? Dados científicos, dados de organismos internacionais, vêm apontando que no Brasil a gente estima que o suicídio seja a 4ª maior causa de morte na faixa etária entre 15 e 29 anos, que é a faixa etária que consideramos juventudes no nosso país, e a 3ª maior causa de morte no mundo. Não bastasse esse dado ser um dado bastante relevante, a gente verifica também que nas últimas décadas há um crescimento desse fenômeno, né, entre os jovens. Infelizmente, quando o suicídio acontece, a gente não tem mais o que fazer para aquele jovem, né? Temos para fazer algo para a comunidade onde ele estava. Mas a gente sabe que há quadros de adoecimento mental associados ao cometimento de suicídio, como depressão, transtornos de personalidade, de ansiedade, etc. E os contextos educativos, os espaços educativos, são espaços potentes, né, e muito importantes da gente desenvolver esse cuidado. É ali que a gente pode promover ou prevenir, não é mesmo? Pode passar adiante, porque logo no próximo slide a gente tem mais um dado mais local aqui do Rio Grande do Sul, que aponta um aumento nos últimos anos da violência autoprovocada, né, que são as autolesões, as tentativas de suicídio. De 2013 até 2019, dados públicos têm nos mostrado um aumento, e em alguns casos esse aumento até, os números ultrapassam outras formas de violência que, historicamente, nós sabemos que afligem as juventudes. Então, esse dado também se mostra bastante significativo aqui no nosso estado. No próximo slide, já vem um outro ponto que também é importante, né? Também é dado, que é a escuta. O observatório, ele também é um pouco escutatório, não é? Tenta estar atento àquilo que os gestores, àquilo que os educadores e, sobretudo, àquilo que os próprios jovens falam, que é importante, né? E a título de exemplo,
eu trouxe duas ações que foram relevantes nesse entendimento, ou que reforçaram a importância do assunto, que foi o levantamento de temáticas para discussão e reflexão, que foi proposto, na verdade, pelo Comitê Juventudes da Rede Marista, e o Observatório pôde, de alguma forma, contribuir, sobretudo na categorização das respostas, né? E nesse levantamento, que foi feito com os adolescentes e jovens e com os educadores e acompanhadores, vários temas relativos à saúde mental apareceram. Não apenas, né, mas vários temas apareceram, ressaltando a importância também no olhar de quem está lá na ponta, trabalhando com o jovem e, claro, do próprio jovem. Também já nessa perspectiva, o ano passado o Observatório de Juventudes propôs um grupo de estudos sobre saúde mental das juventudes em contextos educativos, no espaço da PUC, e aberto à comunidade, sobretudo a educadores e estudantes. A procura foi imensa, muito grande, né? Em poucos dias, as vagas que eram limitadas já se preencheram, né? E logo a gente foi percebendo o quanto que a discussão era rica e quanto que a discussão era importante, né? Reafirmada por aqueles que participaram. No próximo slide, eu trago esse ponto da pandemia, que já é um pouco batido, assim, nem vou me deter muito nisso, né? Porque a gente já sabe, já percebe o quanto que impacta na saúde mental. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho da experiência com os grupos de jovens nesse momento, né? A experiência tem mostrado que o jovem tem essa sede de falar do gerenciamento das emoções. Não só nesse período, antes já era um pouco assim também, né? Mas agora, eu participei algum tempo atrás de um diálogo, de um bate-papo com alguns adolescentes do ensino médio, e depois o feedback era um pouco esse, né? O quanto que estavam sentindo a falta de falar sobre isso, como estavam se sentindo, o quanto que, de alguma forma, já era muito bom poder escutar alguém falar desse assunto e poder perceber que os outros também estavam se sentindo como eles, né? Tirava um pouco do isolamento, poder escutar os outros e poder escutar alguém falando, sobretudo de ansiedade, que foi o tema que eu mais abordei naquele encontro com eles. Pode passar para o próximo. Bom, esses 3 pontos são bem importantes, ressaltam que a gente precisa falar sobre isso, mas aqui eu trago um cuidado, né? A gente tem que ter um cuidado com um discurso que não é novo e que às vezes desqualifica, culpabiliza, patologiza o jovem. É como se as gerações jovens de hoje viessem com defeito de fábrica. Tem algumas frases bem conhecidas, assim, e muito antigas, antes de Cristo, que tinham esse discurso também, que traziam a juventude como com algum tipo de defeito, né? E a gente não pode pensar assim. A gente precisa pensar que todos nós somos suscetíveis a adoecimento. A criança pode adoecer, o adulto, o idoso. Não é o jovem porque faz, né, algum tipo de escolha ou tem algum tipo de comportamento, ou seja lá o que for, que ele é o culpado pelo seu próprio adoecimento. O próximo slide traz um pouco essa ideia, né? A gente precisa olhar para um contexto social, entender a questão como sistêmica, que há fatores, sim, socioestruturais, econômicos, há pesquisas que apontam, inclusive, né, o quanto que agora, com a piora de algumas questões econômicas, impactos importantes vão vir sobre a juventude. Para dar um exemplo, né, há muitos jovens que estão dizendo que não vão voltar para os estudos após a pandemia. E isso certamente vai ter um impacto direto nas questões de emprego, desemprego, subemprego. Então, há questões sociais também, né, vivências acadêmicas, as violências e preconceitos que são inúmeros que afligem a juventude. Então, é para isso que nós precisamos olhar também, não apenas para um olhar individual que culpabiliza o jovem. Para encaminhar o meu encerramento aqui, gostaria de dizer, então, que diante de tudo isso, pode passar para o próximo slide, a gente não pode calar o grito das juventudes. Calar esse grito, isso que eles trazem, o que a gente observa, seria negligenciar, para não dizer muita coisa, 2 aspectos, né? Primeiro, a missão marista. Trago aqui um pequeno trecho do irmão Inácio, que abre o subsídio de saúde mental da rede.
e ele aponta a necessidade de sermos presença significativa, de acolhermos as angústias, os medos, as inseguranças e encararmos a saúde mental dos jovens com seriedade. O segundo ponto é o Estatuto da Juventude, a legislação do nosso país. Não podemos negligenciar o direito que o jovem tem à saúde, à prevenção, à promoção, à proteção e recuperação dessa saúde de forma integral. Precisamos, então, cuidar e falar sobre isso. Muito bom. Muito bem. Ótimo, Luiz. Assim, que coisa boa ouvir, porque o Luiz traz uma questão que é muito importante, né? O grito, às vezes, das juventudes não é externado tão para fora, e muitas vezes é interior também, né? E quando a gente fala de saúde, esse olhar que olha a interioridade, também o meio e os contextos, é fundamental. Muito obrigado, Luiz. E agora, então, a gente chama a doutora Gibse, né? Doutora Gibse, que vai contribuir, né, dar algumas pistas a partir da seguinte pergunta, né? Quando um jovem, doutora, quando uma jovem põe em dúvida a sua própria existência, né, que isso nos abala, nos choca, quando essa existência se coloca em dúvida, como a gente pode entender e como ajudar, né, nessa perspectiva de vida? É uma pergunta muito importante. Primeiro, eu queria agradecer à Rede Marista e agradecer ao Centro Marista de Promoção dos Direitos. Eu acho que a Rede Marista é um grande porta-voz dos jovens e é um espaço que eles podem se manifestar. Agradecer à comissão organizadora, agradecer às pessoas que estão nos assistindo. E é um privilégio dividir essa mesa com colegas que eu admiro muito, como o professor Francisco. E foi muito legal ouvir o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, achei bem importante, né, tu nos passares esses dados de pesquisa e essa experiência em grupos de discussão nesse momento, né, de pandemia. Eu escolhi esse primeiro slide, é uma foto do furacão Katrina, aquele furacão que assolou Nova Orleans em 2005, porque o suicídio é uma coisa extremamente destrutiva, né, para a família, para a comunidade, né? E os adolescentes estão muito suscetíveis. A adolescência é um período de lutos, e essa foto ao lado também é do Katrina, apesar de que esses lutos da adolescência, pela perda do corpo infantil, pela perda dos pais da infância, pela perda da identidade infantil, são perdas necessárias para o crescimento. Então, não é apenas destrutivo como Katrina. Pode passar o próximo. Então, é uma fase de muita ansiedade, porque tem essa luta constante entre dependência e independência, muitas mudanças emocionais, cognitivas, físicas, e eles têm que estar constantemente se reestruturando. Pode passar. Então, por que é tão importante o grupo de iguais e por que eu escolhi essa foto que eles estão abraçados? Porque eles estão num isolamento que não é social, mas é um isolamento físico. E nesse período de tanta falta de referencial, de tanta ansiedade, o grupo de iguais é muito importante para os adolescentes. Eles se conhecem através do outro, se sentem pertencendo, tem a parte lúdica, tem a parte de segurança e de autoestima. Próximo. E está acontecendo esse fenômeno planetário, que a professora Marlene vai falar um pouco mais sobre os pais, mas eu só queria citar que está tendo um impacto enorme em todos nós, né, em todo o planeta. Mas eu estou citando os pais, como que eles estão, né? Eles estão estressados, suas capacidades estão reduzidas, têm problemas financeiros, mais conflitos entre os casais, mais separações, falta de certeza, muitos medos, e daí fica difícil a gente, no meio do turbilhão, poder dar acolhimento e tolerar conflitos, ainda mais confinados com nossos filhos adolescentes. Próximo. Então, pode ficar um ciclo negativo, esse estresse tóxico, né? E eles têm dificuldade, os pais e a gente, muitas vezes, tem dificuldade de lidar
com medo, desamparo, insegurança, e com isso pode aumentar o estresse, levando a mais problemas emocionais, comportamentais e transtornos mentais. Não estou botando culpa nos pais, só estou citando que está sendo pesado para todo mundo. Próximo. Então, a adolescência é uma fase de importantes mudanças físicas e emocionais, é muito tempestuosa, é muito estressante e merece atenção. Eu digo para os meus pacientes que têm 13, 14 anos, que nem que me pagassem muito dinheiro, eu gostaria de voltar a ter 13, 14 anos de novo, porque é uma fasezinha difícil, de muita incerteza, de muita insegurança. Depois vai melhorando. Próximo. Pode ser o próximo slide. Então, a adolescência mudou muito, né, do que era 40 anos atrás, quando eu fui adolescente, mas tem algumas coisas que permanecem, que é essa busca de autonomia, uma busca de independência dos pais, e por eles estarem muito sem referencial, por várias mudanças, os professores são tão importantes, porque muitas vezes eles servem de substitutos para os pais. Né? Esses adolescentes precisam ter adultos em quem se espelhar, e no final, o último slide tem a ver com isso. Próximo. Então, a adolescência é cheia de conflitos, e além disso, eles são bastante imaturos para lidar com algumas coisas bem barra pesada, tipo bullying. Final de relacionamento da adolescência pode ter um peso muito maior do que para um adulto. A escolha profissional, né, com 19, 20 anos, eles às vezes se deprimem muito, e como eles são muito impulsivos, imediatistas, sofrem muitas vezes de sentimentos de vazio e de abandono. Próximo. Eles são mais suscetíveis ao suicídio, como falou o Luiz Gustavo, né, é uma causa de morte muito importante. E a maioria deles, eles têm algum transtorno mental, como depressão, ansiedade, alterações de conduta e abuso de substâncias, como o Luiz Gustavo já tinha citado. Aí agora eu vou citar a automutilação, né, que é um fenômeno que está tendo, assim, uma prevalência muito grande, e só para diferenciar, esse é o manual de diagnóstico psiquiátrico. Então, a automutilação tem a ver com dano intencional autoinfligido, mas sem intenção suicida. A gente sabe que adolescentes que se automutilam, eles têm mais risco de ter alguma tentativa no futuro, mas um dos critérios para automutilação é que não houve intenção de suicídio. E quais seriam esses objetivos, né? Conversando com pessoas que se automutilam, eles geralmente estão com uma dor interna muito grande, pensamentos, sentimentos muito negativos, e essa lesão que eles provocam alivia a dor emocional, né? Às vezes é para resolver uma dificuldade interpessoal. Próximo. E eles descrevem que muitas vezes tem uma sensação, um sentimento positivo quando isso acontece. Pode passar o próximo. Então, qual é o impacto da pandemia nos adolescentes, né? O último lugar que eles gostariam de estar é trancados em casa com o pai e com a mãe, porque eles estão nesse movimento de se ligar aos pares, né, de se identificar com os pares, e eles querem conseguir ter um pouco mais de independência emocional, né? Eles estão tendo que lidar com um monte de regras, normas. É difícil, principalmente no início da adolescência, tolerar frustrações, e muitas vezes eles leem essas privações quase como se fosse maltrato e se sentem desamparados. Próximo. Então, sugestões para os pais, né? Poder manter uma rotina que dá estrutura e um senso de normalidade, poder conversar sobre a pandemia. Alguns profissionais sugerem que a família tenha um horário por semana para conversar sobre a pandemia, para ter uma ideia como cada pessoa está pensando, né? Poder compartilhar assuntos de interesse, melhorar a convivência, porque está difícil para todo mundo, né? A questão de fazer as tarefas, né? Ser criativo para tentar criar maneiras de todo mundo, né, entrar no mesmo barco, né?
e, ao mesmo tempo, monitorar o comportamento dos seus filhos adolescentes. Observar se houveram mudanças bruscas de humor, de comportamento, irritabilidade excessiva, alterações de sono e de alimentação, porque às vezes a gente tem uma tendência de dizer, faz parte da adolescência, mas não, né? Se a gente sente que alguma coisa está demais, a gente tem que tentar fazer uma avaliação, né? Poder validar e não minimizar os sentimentos dos adolescentes e poder aproveitar esses momentos para falar um pouco das nossas vivências como adolescentes, né? Próximo. Então, é importante, o que está acontecendo? Como os pais estão ficando em casa com seus filhos adolescentes e também crianças, eles estão enxergando coisas que antes aconteciam, mas eles não enxergavam, porque cada um tinha a sua rotina, o seu trabalho, né? Então, os filhos ficam muito tempo nos seus quartos, os pais têm que entender a necessidade que eles têm de ter a sua privacidade, tentar entender o que está acontecendo em relação às tarefas escolares antes de punir, porque está um saco, eles estão odiando ter que fazer estudo online, e poder conversar um pouco mais sobre a situação da família, né, com eles que são seres pensantes. Próximo. Então, terminando, né, esse é uma série que eu gosto demais e que quem convive com adolescentes deveria assistir. É do Merli, que era um professor de filosofia na Catalunha e que ele usa conceitos filosóficos para tornar o ensino mais criativo. É uma série inspirada em Nietzsche, né, que era um filósofo que se interessou em relacionar a filosofia e a vida. E aí é bem interessante porque o Merli, ele exerce uma função paterna na vida de vários dos alunos e ele consegue, através da interação com os alunos, nos dar uma ideia do que os jovens precisam nos dias atuais. E terminando, o último slide, é que uma coisa que a gente teve que aprender na marra com a pandemia é viver um dia de cada vez. Não teve como não aprender, né? Obrigada. Obrigada, doutora Givice. Muito obrigada mesmo, né, da sua contribuição. Tem uma questão que a senhora trouxe logo no início, assim, que eu fiquei pensando muito, que é uma discussão que nós fazemos bastante, né, quando a gente está nos grupos com jovens, tanto de ensino médio quanto mesmo na escuta dos universitários, assim, como eles falam dessa rede de apoio entre pares. Eles falam das famílias, falam dos educadores, eles falam de diversas pessoas que compõem. Mas a gente nota tão fortemente o quanto amigo ajuda amigo, sabe? Ter um grupo, integrar um grupo. E aí tem esse desafio desse isolamento que a gente está, que é físico, na verdade, porque os grupos estão aí digitais, né? Mas que, de fato, assim, desafia também pensar nas juventudes em contextos que não tem, de repente, essa inclusão digital, né? São desafios, assim, que essa fala me provocou a pensar muitas coisas, né? Obrigada mesmo pela contribuição. E agora, então, eu vou chamar, assim, para essa roda alguém muito, muito especial, muito querida por mim, né? A professora Marlene Rosé, que foi minha professora na pedagogia, e assim, do maior carinho, né, pelo trabalho, um respeito pelo trabalho que desenvolve junto à educação. A professora Marlene, gente, ela vai, então, falar um pouco dessas novas aprendizagens, mas em contexto familiar, né? Pensando no ambiente familiar que, de certa forma, se reinventou, na verdade, nesse tempo, nesse período de 2020. Então, professora Marlene, né, a partir da pergunta, como a família pode atuar em promoção da vida de seus adolescentes e jovens, né? Que a senhora possa, assim, fazer uma fala com algumas pistas para nós. Tá bem, Patrícia, obrigada, boa tarde. Eu agradeço o convite para participar deste momento, que eu também considero muito importante. Eu cumprimento os queridos colegas da mesa e a equipe de apoio para tornar esse momento possível. Agradeço especialmente ao Centro Marista pela oportunidade de trazer algumas reflexões que eu venho construindo já há algum tempo.
Bom, falar de família é enfocar um conjunto de valores que dá aos indivíduos uma identidade e oferece um sentido à vida. Os laços familiares, de uma ou outra forma, continuam ocupando um lugar de destaque na maneira com que se vive o mundo e a gente se percebe fazendo parte desse mundo. A família, ela ainda é e continua sendo o primeiro espaço humanizador no qual nós nos fazemos também humanos. A família é a nossa base, né? E, na verdade, a família deveria ser o fundamento de toda e qualquer criança, de todo e qualquer jovem. Fundamento de afeto, segurança, de reconhecimento, a base sobre a qual um sujeito se desenvolve e aprende praticamente tudo, inclusive a se cuidar e a cuidar dos outros. Essa talvez seja uma grande aprendizagem que a família proporciona. Sempre eu penso que é necessário reafirmar as funções da família. Todo grupo familiar tem a função da preservação da própria espécie, função de nutrir, de proteger, de transmitir, de ensinar valores éticos, culturais, religiosos, estéticos. Se transmitem verdades nas famílias, também se transmitem proibições. A família tem a função de oferecer as condições para a construção de um sujeito. E não podemos esquecer que cada família é uma família. O impacto que a doença provoca na família tem uma relação muito direta com a posição que o sujeito com sofrimento psíquico ocupa na estrutura familiar. Quando é um filho ou uma filha, a família é afetada numa dimensão diferente de quando o pai ou a mãe adoecem. Conforme o colega inicialmente comentou, e eu concordo, todos nós adoecemos, não é um fenômeno somente dessa fase, todos nós adoecemos, ou temos a possibilidade, né, ou a predisposição de adoecimentos, né? E penso que o adoecimento mental, emocional de um filho abala imensamente, de forma muito intensa, a autoestima dos pais. O filho doente parece representar, para muitos genitores, uma denúncia das falhas do sistema familiar que não conduziu com sucesso a sua missão de formar os filhos. Muitas vezes, ouvindo famílias, as frases são ditas mais ou menos assim: parece que deu algo errado. Sabemos que a doença pode exercer várias funções. Pode oferecer uma função positiva dentro da família, no sentido de unir a família, ou, ao contrário, agravar as tensões entre os membros que compõem este grupo familiar. Mas a gente também sabe que todo um grupo familiar, ou mesmo um núcleo familiar, precisa se reorganizar para conviver com a doença, qualquer que ela seja. Qualquer que seja essa doença, nível mental, emocional, psíquico, enfim, ou mesmo, né, orgânico, somente orgânico, que nunca é somente orgânico, né? E penso que é necessário empoderar a família, pois nem sempre a família foi vista como uma instituição capaz de acolher e cuidar de um familiar que adoece. A história nos mostra isso. Estudos sobre a família ganham visibilidade aqui no Brasil na década de 50, com o surgimento das terapias familiares, especialmente aquelas de origem sistêmica, que concebem a família como um sistema dinâmico de relações, em que as demandas de um membro afetam todo o sistema familiar. E, nesse sentido, eu sempre me pergunto, nessas relações de cuidado, me parece que ficam algumas perguntas que, por vezes, não são nem questionadas, muito menos respondidas. Quem cuida do cuidador? Quem cuida dessa família como um todo? Quem oferece suporte e apoio para esse grupo familiar? A interação com outros membros da família ampliada, os laços de amizade, conforme já mencionados aqui hoje, as atividades culturais, os eventos sociais, são bases importantes para o indivíduo e para o próprio grupo familiar, pois diminuem o sentimento de solidão. Sabemos que a partir da metade do século XX, mais ou menos, né, a gente vê a adolescência invadindo a infância e o mundo adulto. Ou seja, a adolescência se alargou
dentro do período do desenvolvimento humano, ela tomou um espaço maior. Isso faz com que a adolescência seja vista não só como uma fase do desenvolvimento humano, mas também como um estilo de vida nas sociedades urbanas contemporâneas. Esta é uma constatação que nós já temos. O nosso psicanalista gaúcho, o José Alteiral, em algum lugar ele diz que a falência da função do adulto, ou seja, é difícil num período alargado de adolescência assumir a função de adulto. E ele diz que a falência dessa função de adulto origina importantes questões no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e mais, profundas transformações nos papéis familiares. Eu penso que isso é muito importante, pois lugares vazios são ocupados. Eles não ficam vazios. Eles são ocupados por alguém ou alguma coisa. Papéis familiares ocupam lugares simbólicos nas famílias. E os papéis familiares demandam funções que precisam ser exercidas para que os lugares não fiquem vazios. Escutar, conversar, orientar são palavras importantes na relação. Fazem parte do processo educacional de toda criança e de todo jovem. Orientar com autoridade, com firmeza e com muito afeto. E talvez alguém esteja se perguntando, quando? Eu diria, sempre. Sempre. Eu penso que a crise gerada pela Covid-19 tem um forte impacto e muitos já fizeram referência a isso, né, na vida de jovens. E é certo que a perda da rotina, a falta dos colegas, entre tantas outras questões que a gente está vivendo, são fatores que complicam muito o nosso dia a dia. Nós sabemos que os nossos tempos pandêmicos, eles nos desafiam todos os dias a manter o nosso equilíbrio emocional. E a pandemia está tendo um efeito profundo em jovens com questões ligadas à saúde mental. Existem vários estudos e certamente os colegas que me antecederam têm esses elementos também, né? Embora o jovem entenda a necessidade das medidas de isolamento social, isso não diminui o impacto na sua saúde emocional. Precisamos estar atentos e estar muito perto, criando momentos e espaços de diálogo e de interação. Para o adolescente é muito difícil perder a liberdade. Para todos nós, mas nesse momento falamos de adolescentes, né? Eu trago a mensagem de um filme, de um conteúdo muito forte. Se chama Um Grito de Socorro. Esse filme trata de um adolescente um pouco acima do peso, que sofre de bullying de um grupo de colegas na escola. Ele é alguém, como se diria, fora da caixa. Alguns tentam até ajudá-lo, mas a situação sai do controle quando o garoto é forçado a beber em uma festa. Um amigo do jovem se sente culpado por não ter defendido o colega, resolve procurá-lo sem imaginar que talvez seja tarde demais para o menino. E era tarde demais. Ficam muitas perguntas, desde o que a família ou a escola poderiam ter feito para evitar aquela tragédia, até questões de uma outra ordem, como de que forma o afeto circulava nesse grupo familiar. Não se trata de identificar culpados, mas de compreender o contexto. O que aconteceu com a função familiar de cuidado e proteção? Tantas outras perguntas nós poderíamos pensar. Mas eu quero trazer duas em especial. Tentamos colocar nossos filhos e nossos alunos dentro da caixa? Da nossa caixa? Já paramos para pensar o que isso significa para esse sujeito? Como se sente? O que pensa? Como se vê? O que vê para o seu futuro? Que sentido ele consegue dar para a sua vida? Falta de afeto gera solidão, gera desamparo, produz um vazio existencial, pois não há ninguém que signifique a vida, que dê sentido à vida e que ajude a enxergar as perspectivas e horizontes que se apontam. Por fim, família precisa ser presença, precisa ser escuta, precisa ser apoio. É função da família. O cuidado e o afeto necessitam circular entre os membros da família. Talvez muitos
talvez até tu, Patrícia, certamente já me ouviu falar isso. Não se desiste de um filho ou de uma filha. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Marlene. Excelente mesmo, né? A reflexão que nos provoca a pensar esse ambiente familiar também como um espaço cuidador, mas também a ser cuidado, né? E socialmente pensado também, né? Como uma rede importante de apoio. Várias reflexões, né? Que emergem assim a partir dessas falas. E nesse momento, assim, a ideia, gente, é que nós possamos parar um pouquinho, olhar um pouco para o que o chat está trazendo, né, que os nossos participantes estão trazendo, e aí fazer de novo novas perguntas, né, a partir, então, daquilo que os nossos participantes estão questionando, comentando e tudo mais. Temos inúmeros comentários no chat referindo à importância da escuta, né? E aqui eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais a escuta ativa, mas também uma escuta, assim, como a professora Marlene trouxe, assim, né? Uma escuta que olha o todo, né? Que vai ao todo, né? Um olhar integral, uma escuta integral também, né? E o valor dessa escuta. Não sei qual de vocês poderia, assim, comentar um pouco mais sobre a escuta aos adolescentes e aos jovens. Eu acho que o que a professora Marlene falou foi muito importante, né? Eu gosto muito das coisas que o Oteiral falou, né? E uma das coisas que a gente está vendo é essa falência da função dos adultos, né? E de poder haver uma maior autorização, empoderamento dos pais, no caso, e dos adultos, né? Para poder escutar os adolescentes e para realmente fazer o contato, né? Porque ela falou, né, que a família precisa ser presença, né? Cuidado e afeto precisam circular. E eu acho que através disso, é dessa maneira que isso acontece, né? E como no Brasil existe uma tendência a uma idealização da adolescência, os adultos estão muito nessa tripe, assim, de querer ser jovens, ser adolescentes, porque ali é que é a parte boa da vida, né? E os adolescentes precisam de figuras de adultos, né, para dar esse referencial, né? Eles não precisam ter o melhor amigo do pai e da mãe. É legal ter uma amizade, uma coisa boa, mas pai e mãe são pai e mãe, né? Eles têm que ter essa função também, né? Não sei se a Marlene ou o Luiz Augusto querem. Eu posso, Patrícia? Posso? Claro, claro, fique à vontade. Eu penso que a escuta, ela é um exercício que nós precisamos fazer. Não é fácil escutar. É uma aprendizagem importante que todos nós precisamos fazer, né? E por que eu penso que ela não é fácil? Porque é um processo, me parece um pouco interno, que passa pela capacidade de reconhecer o valor do outro, a demanda do outro, a importância do outro. Que aquilo que o outro está trazendo faz sentido. Eu posso não entender, mas está fazendo sentido para ele. Eu posso até não concordar, mas é a sua verdade naquele momento. Então, a escuta, ela é um exercício cotidiano, eu diria, e que caminha lado a lado com a possibilidade do diálogo. Diálogo é diferente de falar. Muitas vezes a gente precisa pontuar isso, né? Muitos falam, poucos dialogam, né? A autenticidade digamos, do diálogo, ela é marcada justamente pela possibilidade da escuta também. Então, são movimentos que caminham juntos e que são aprendizagens que eu penso que, como profissionais, nós temos que, enfim, aprender, né? E, por sua vez, poder ajudar as famílias a fazer essa construção também,
né, orientando, ajudando, fazendo movimentos de reciprocidade. Mas, acima de tudo, só é possível se eu reconheço o outro como sendo um outro. Muito bom. Uma relação de alteridade, né? De empatia, né? Muito bom. Luiz, uma pergunta também direcionada para ti, né? Que fala especificamente do observatório, então eu vou direcionar para ti aqui, tá? Sobre os dados que tu apresentou, né? Eles estão em alguma publicação recente, né? Do observatório, e como sugere assim que os gestores de escolas, principalmente, trabalhem com essas informações junto aos seus colaboradores, tanto educadores quanto os colaboradores de educação básica, né? Certo. Sim, os dados que eu trouxe, eles estão no subsídio de saúde mental. Posso estar enganado, mas eu acho que no chat alguém colocou o link, né? Se não colocou, acho que a gente consegue colocar ali para compartilhar e que todos possam ter acesso. Lá tem vários desses dados, alguns outros, inclusive, e, sobretudo, tem alguns pontos, né? A ideia do nosso material, né, oposto por uma grande equipe da Rede Marista, foi justamente poder ter essa forma, esse formato mais pedagógico, talvez, né, instrutivo, olhando várias realidades, seja dentro da escola, seja dentro da universidade, dentro da família. Então, lá naquele material que a gente elaborou ali em 5 eixos, né, tem várias possibilidades, várias pistas, né, de ação, para que a gente não fique também só na informação, né, só aquela coisa, né, o diagnóstico é esse, e o que a gente faz com isso? Então, eu provoco mesmo a leitura do material, né, que eu acho que ele pode ser bem potente aí para a realidade de quem fez a pergunta. Muito bem. Não, e é sempre bom lembrar assim que foram muitas mãos, né? Se a gente for ver, foram dezenas de profissionais da educação, da saúde, da assistência, entre eles os que aqui estão, né? Um projeto assim que reuniu diferentes iniciativas da Rede Marista e por isso é enriquecedor, né? Ele é conectivo, ele é propositivo e tem assim, quando foi pensado, o Luiz trouxe bem, foi pensado a partir de uma construção didática e muito prática também. Então, ele tem um âmbito informativo, ele tem um âmbito propositivo, né, de redes e de atuação, tanto pessoal quanto nos espaços onde eu estou, né? E depois até sobre as questões de escola, do colégio e também as questões de universidade, tanto Simone quanto o Chico vão trabalhar também, então essa pergunta pode ainda ser mais desdobrada, né? Queridos, a gente saúda também, acho que o irmão Sandro está assistindo, então obrigada pela atenção, pela gentileza de estar conosco aqui, né? Agradecendo e parabenizando pelo tema. Nós temos muitos comentários assim positivos também, né? Acho que esse espaço é bastante significativo. Tem mais uma pergunta para a doutora Gibse. Eu estou buscando aqui, doutora Gibse. Quais são as sugestões assim, de atividades saudáveis, né, que respeitem os cuidados preventivos na pandemia, claro, né, mas que possam servir agora, neste momento, assim, aqui diz como válvula de escape para os adolescentes. Né, mas o que eu entendi? Que nesse momento de pandemia, né, cuidando todas as questões sanitárias, o que pode ainda mais promover a vida adolescente? Eu acho que uma das coisas que já está se podendo ter um pouco mais de liberdade são as atividades físicas, né? E a gente sabe o quanto as endorfinas fazem bem para o humor, né? Para o bem-estar. Então, atividades físicas de tênis, de natação, de corrida, de caminhada, isso é uma coisa que ajuda muito nesse momento, né? O poder sair para a rua também com os devidos cuidados, poder pegar um solzinho, né? Eu acho que são coisas que são fáceis e que podem ser feitas com cuidado. Isso, a questão do diálogo, né?
eu acho que está havendo em muitas famílias uma aproximação de pais e filhos, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Então, poder criar espaços em que as pessoas possam conversar, ou jogar, ou fazer coisas juntas, né? É bem interessante. É muito frustrante, muitas vezes, porque os adolescentes são mais refratários, né? As crianças já gostam, se empolgam, participam, né? Com os adolescentes é um pouco diferente, né? Por isso a ideia de poder trazer as próprias vivências dos pais na adolescência, né? De poder ter essa empatia que tu falaste, Patrícia, dos pais poderem se colocar no lugar do filho adolescente ou da filha e poder ver em que local, onde que eles estão nesse momento e fazer esse esforço para escutar, porque a gente se acostumar, era uma criancinha, cresceu, virou adolescente e a gente não tenta às vezes descobrir tudo que aquela pessoa pensa e sente, né? Eu acho que poder ter essa curiosidade é bem importante. Não sei se eu te respondi. Posso botar minha colher aqui? Ponha. Pois então, né? Pensando em algo mais prático também que a gente pode fazer nesse momento de tanta restrição, assim, mas ao mesmo tempo sem tentar transformar numa receita de bolo que vai servir para todo mundo. De um lado, eu concordo bastante, assim, né, com essa questão de atividades ao ar livre e tudo mais, porque o contato com o outro ainda é talvez um dos melhores remédios que a gente tem, né? O contato social, o contato com pessoas, que é justo que a gente está tão privado, né? Mas tentar encontrar formas, então, de resgatar isso, né? São as relações que são significativas, não só para o jovem, para todo mundo, né? E que a gente não pode perder, né? Não pode ser o isolamento social, tem que ser o isolamento físico, né? Em alguns momentos, mas não social. E um outro ponto que eu acho que é importante também pensando em alguns provocadores assim contemporâneos que falam tanto da aceleração, né? Falam tanto sociólogos que trazem a ideia da aceleração, do mundo líquido, né? Dessa correria que a gente enfrentava antes e, né, estranhamente continua enfrentando, porque a pandemia parou tudo, mas ao mesmo tempo o que eu mais escuto é as pessoas dizendo que não tem tempo. Né? Pensando nessa lógica, acredito que a gente precisa ver o que nos ajuda a desacelerar, o que nos ajuda a enraizar de novo, talvez promovendo justamente os contatos com as pessoas, talvez promovendo justamente o diálogo. Fica muito difícil de ouvir se a gente tem tanta pressa, se a gente tem tanta coisa na cabeça, se a gente funciona como a timeline do celular, assim, né? Sempre olhando o próximo, olhando o próximo, olhando o próximo. Como é que a gente vai escutar os jovens se a gente não encontra tempo? Então, talvez isso sirva para todos, né? O que a gente faz e o que a gente precisa para desacelerar um pouco, para voltar para o chão. Verdade, né? Obrigada, Luiz. Realmente, né? São tempos assim que a gente se hiperconectou, né? Digitalmente, e aí também tem o seu estresse, né? Também estamos com o estresse, não só do cuidado externo, né? Com o vírus que está aí, mas também com essa pressão de estar em todos os lugares, em todas as chamadas ao mesmo tempo. Tu lembrou isso, e o quanto para os adolescentes isso sobrecarrega também, né? Muito bom. Então, agora sim, né, a gente encerra esse momento de diálogo aqui nesse meio, digamos assim, da nossa mesa redonda, e tenho a grande alegria de chamar a minha colega querida a Simone Martins, que está aqui não só pelas gerências, mas também como representante da comissão dos 30 anos do ECA, né? E a Simone, ela vai falar mais do colégio, da unidade social, desse espaço educativo de educação básica mesmo, né? Então, Simone, a partir da pergunta, né? A escola, ela é um espaço onde muitos jovens passam mais tempo, né? E possuem maior envolvimento com as atividades curriculares, né?
Então, como a instituição de ensino básico pode contribuir com a formação, com a consciência dessa promoção de vida juvenil, né? Vou deixar para ti. Obrigada, Patrícia e demais colegas. É uma alegria muito, muito grande estar aqui dialogando, construindo e compartilhando esses conhecimentos, né, e experiências que são tão relevantes nesses contextos educativos. Então, para significar esse contexto escolar, que é o lugar que eu fui convidada para falar, esse lugar de minha fala, né, eu peço licença para ler um pensamento de Marcelino Champagnat, que assim nos diz. O próximo slide, isso. Se fosse apenas para ensinar as ciências humanas aos jovens, não haveria necessidade de irmãos. Bastariam os demais professores. Se pretendêssemos ministrar apenas a instrução religiosa, limitar-nos-íamos a ser simples catequistas. O nosso objetivo, o nosso propósito, contudo, é mais abrangente. Nós queremos educar as crianças, os adolescentes, os jovens, as vidas adultas. Isto é, instruí-las sobre os seus deveres, ensinar-lhes como praticá-los, infundir-lhes o espírito e os sentimentos do cristianismo, os hábitos religiosos, as virtudes do cristão e do bom cidadão. Para tanto, é preciso que sejamos educadores. É preciso que sejamos educadores. Que vivamos no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das vidas adultas, e que elas permaneçam muito tempo conosco. Marcelino Champagnat. Mas por que a opção por este pensamento tão específico de Marcelino, né, num momento como esse que estamos aqui a dialogar sobre um tema que nos une como empreendimento, como empreendimentos, como rede, como sociedade? Porque esse pensamento de Marcelino traz a concepção da proposta educativa marista. E uma concepção na educação básica, né? Esse chão de colégios, de escolas. Esse é a nossa grande concepção, e que lá está no nosso projeto educativo. Ou seja, ela é uma educação que é comprometida com o desenvolvimento integral de cada estudante, de cada educando. É uma educação comprometida com a formação humana, com valores, com princípios e com a formação acadêmica, né? Então, o nosso jeito de conceber a educação básica, que está no próximo slide, é pelo compromisso. E que compromisso é esse? É um compromisso sociopolítico com uma educação de qualidade, uma educação intercultural, uma educação evangelizadora, uma educação ética, inclusiva, de e com direitos. Uma educação de e com direitos? Sim, 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 de e com direitos. E esses são ratificados, né, esses direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, são ratificados por documentos norteadores nacionais e internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, as leis de diretrizes e bases da educação nacional, a BNCC, documentos como o Relatório de Monitoramento Global da Educação da Unesco, Inclusão e Educação para Todos. Aqui ao lado trago um dos direitos, né, que está expresso nessa charge também, para nos provocar a reflexionar este direito à educação e direitos na educação, né, do nosso querido Tonucci aqui, a charge. Além do direito à educação, esses documentos, eles destacam que esta educação não pode ser de qualquer forma, ela precisa ser uma educação de qualidade. Mas de que qualidade nós estamos falando? Com quais lentes cada um de nós interpreta esse conceito? São lentes de algumas realidades que vivemos e que vemos neste cotidiano escolar, nesses cotidianos de ensino, em que algumas crianças, adolescentes e jovens dispõem de muitos acessos e recursos à aprendizagem e à participação, e outros de muito pouco? É esta lente com que lemos?
É a lente da igualdade, em que todos dispõem ou não dos mesmos acessos e recursos à aprendizagem e participação nesses ambientes educativos, independente das singularidades ou especificidades? Ou as lentes da equidade, em que os acessos e recursos à superação das barreiras e aprendizagem e participação nesses cotidianos escolares são vistos de forma individual, de acordo com as subjetividades, com as diversidades que habitam os cotidianos escolares. Com quais lentes lemos este conceito e interpretamos este conceito? Então, aqui trago um pouquinho assim, para a gente pensar, reflexionar, né, porque pesquisadores de outros países e também aqui do Brasil, como Geraldo Echeita, Helena Martins, Sival Hu, referenciam que esse conceito de equidade referenciam esse conceito, o conceito de equidade como uma alternativa à superação de barreiras à participação e aprendizagem das crianças, adolescentes e jovens nesses contextos escolares. E por que este conceito se torna tão caro em educação? Próximo slide a gente pode compreender, ou trago aqui a intenção de nos ajudar a reflexionar. Por que esse conceito se torna tão caro para nós educadores? Porque os sujeitos são diversos. Porque em uma sala de aula, em uma escola, existe uma humanidade que pulsa em diferenças e valores. Por exemplo, o relatório da Unesco, Inclusão e Educação, apresenta um exemplo desta diversidade. Vamos pensar juntos em 100 crianças, nesse contexto de uma escola, de um ambiente educativo escolar. Em cada 100 crianças, segundo esse relatório, 10 pode ter uma deficiência. 9 pode estar numa situação de vulnerabilidade. Outras 9 podem ter necessidade da educação especial. Mais 9 pode fazer parte de um grupo LGBTQI. 7 podem ser imigrantes. 6 podem pertencerem a grupos de minoria étnica. 15 podem viver em áreas rurais remotas, mais distantes. 10 podem ser um menino. 10 podem ser meninas, e o que isso nos traz nesse tempo que estamos vivendo em relação às mulheres, à violência às mulheres, 8 podem estar deprimidos e angustiados. E um destes estudantes, desses alunos, dessas crianças, adolescente ou jovem, pode ser um menino que é novo na escola. Então, o que se conclui? Que a escola é lugar de todos, sem exceção. Que as diferenças habitam esses cotidianos escolares. Que a diferença é um valor humano que pulsa na escola. No próximo slide, convido para a gente dar mais um passo e reflexionar nesse sentido dessas diferenças que habitam os cotidianos escolares. E essas diferenças, elas podem tornarem-se mecanismos de exclusão. Gênero, local onde vive, riqueza, etnia, migração, deslocamento, orientação sexual, questões de encarceramento ainda aí em idade muito, em tenra idade, religião ou outras crenças. Essas atitudes, elas excluem e segregam muitas crianças, adolescentes e jovens. Então, é nesse sentido que é compromisso, e aí compromisso, abro parênteses, dever, fecho parênteses, dos sistemas educacionais, tratar todos os estudantes de forma digna, a fim de que superem as barreiras, aumentem as realizações pessoais, e melhorem a aprendizagem e a participação na escola. Essas discriminações, esses estereótipos, o fracasso escolar, o bullying, cyberbullying também já foram referenciados aqui, são fatores que excluem e são fatores de risco à saúde e ao bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Então, nesse sentido, segundo Salomão aqui, segundo Salomão, talvez o principal fator de proteção seja a redescoberta da simplicidade, dessa simplicidade da vida, desse cotidiano, do que estamos vivendo nesses tempos aqui de pandemia, das derrubadas de amarras e defesas sociais que costumam levar as pessoas a uma existência de angústias. E a escola, por sua natureza fim,
tem compromisso com a promoção da vida e das relações de cuidado infanto-juvenis. Solomon é um grande escritor e também pesquisador na área de saúde mental, que esteve aí recentemente no Fronteiras do Pensamento, reflexionando muito todas essas questões que envolvem saúde mental, bem-estar, seja em tempos, né, também em tempos de pandemia ou não, mas é uma referência aí para que a gente possa também estar buscando mais aporte, para nos trazer elementos aí de reflexão. No próximo slide, nós podemos ver que diante desse cenário, seja ele um cenário escolar, seja ele presencial, ou seja ele na modalidade remota, como estamos vivendo agora, né, seja diante desse cenário tão plural, tão diverso, que iniciativas e vivências da escola revelam esse compromisso, né? Esse compromisso revelam e vem revelando esse compromisso que a escola tem com a promoção da vida e dessas relações de cuidado infanto-juvenis. Então, eu trago aqui, são muitas essas iniciativas, né? Essas vivências, trago aqui algumas para compartilhar como pistas, como contribuições nessa reflexão que estamos aqui, né? E que podem, sim, nos auxiliar a pensar esse contexto escola. Então, quando e como disse a professora Marlene antes, né? Esses aspectos aqui sejam eles vivenciados, experienciados, dialogados em nível de família ou de contexto de escola, eles se fazem necessários sempre, eles estão dentro desta dimensão do compromisso da instituição escola, né? Então, seja em tempos de aulas presenciais ou na modalidade remota, por exemplo, o projeto pedagógico da escola vai precisar, ou a gente tem esse horizonte, né, de que venha a contemplar esse compromisso com direitos humanos, diversidade e equidade. Essa relação com a escola, a família e esse entorno, ele precisa cada vez mais ser fortalecido. O acompanhamento individualizado aos estudantes, a formação contínua de professores sobre este e outros temas, né? Como que neste momento os professores estão conseguindo fazer essa escuta que é uma escuta atenta, ativa, uma escuta que se compromete em pensar outras estratégias, outras alternativas que superem as situações que estão sendo vivenciadas pelos estudantes, né? Essa garantia de espaços de escuta, de diálogos e de participação aos estudantes, ela é fundamental nessa mirada educativa, de novo, seja em tempos presenciais ou seja em tempos de aulas remotas. E nesse sentido, os nossos estudantes, eles nos auxiliam muito, eles nos dão muitas pistas de como nós podemos propiciar esses momentos de diálogos, de escuta, de participação. Eles estão aí disponíveis para nos auxiliarem a pensar como melhor faz sentido para eles, como que viver este tempo pode ser vivido de uma forma mais significativa, de uma forma que nós possamos, daqui a um tempo, olhar para este tempo que nós vivemos e olhar cenas, fotos potentes, com situações positivas, que a gente possa recordar desses momentos com alegria, porque foram feitos aprendizados e foram realizados aprendizados com significado, né? Outra questão também, assim, é reconhecer nas políticas e práticas pedagógicas desse cotidiano, né, que os sujeitos, que as crianças, os adolescentes, os jovens são sujeitos de direitos, têm saberes prévios e são produtores de cultura, e estão produzindo coisas muito bonitas, mesmo nesse tempo online. Às vezes, o que lhes falta é o espaço é o adulto que o acompanha, que o encoraja e diz, vai lá, estou contigo, vamos caminhar juntos, vamos experimentar juntos. Outro aspecto também de extrema importância é fomentar as representações estudantis, como o Grêmio Estudantil, voluntariado, PJM, as lideranças de turma, entre outras representatividades, né? Como expressão e espaço de protagonismo infanto-juvenil. Independente de, novamente, se é no presencial ou se é nessa modalidade que estamos vivendo. É muito importante que nós adultos, educadores, possamos fomentar que estas representações elas continuem atuando, pensando propostas, iniciativas para este coletivo
de estudantes e também esse coletivo de professores e de gestão da escola. Espaços garantidos também de produções, manifestações artísticas e culturais aos estudantes. São lives que eles estão promovendo, recreios interativos, recreios culturais, festival de música, festival de arte. A forma como eles estão encontrando para continuarem manifestando as suas expressividades, o que lhes encanta, continua, seja no presencial ou seja nessa modalidade online. Então, é muito mais de uma posição deste adulto, como que nós adultos estamos também mirando tudo isso que está acontecendo e continuamos com os nossos propósitos, com os nossos compromissos que lá estão no nosso projeto educativo, né? Independente também da instituição. Então, concluo com um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. E aqui estamos, formando a aldeia, os diferentes empreendimentos da Rede Marista e também a sociedade, né? Fortalecendo esse compromisso que temos com a promoção da vida, com a saúde e o bem-estar nos ambientes educativos. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, Simone. Excelente fala, né? Porque é um espaço de grande protagonismo mesmo das nossas juventudes. E também, eu falava assim, eu ficava pensando quantas vezes nós adultos, nós educadores, nós colaboradores, enfim, né, fomos inspirados, animados, impulsionados à vida justamente por estar convivendo com adolescentes e jovens, né? Sempre, no dia a dia, né? Há uma vitalidade. E essa reciprocidade, assim, de olharmos também, porque eles também nos olham, né? Também nos ajudam. E nós fazermos essa ponte, né? Essa dialógica de convivência e de contato é fundamental, né? A formação do vínculo, eu fiquei pensando muito nesse sentido, da formação do vínculo enquanto garantidor de vida, né? E de saúde também. Bom, agora, nesse momento, vou chamar, então, um professor muito querido, muito especial, né? Da universidade, da nossa universidade, professor Chico, colega de pró-reitoria também, né? Enfim, professor Chico, ele coordena o curso de serviço social, né, e também está lá junto ao núcleo de apoio psicossocial e pode trazer um pouquinho para nós essa realidade daí do espaço universitário, desse jovem que está nesse espaço, nas relações de cuidado e também nesse âmbito social, né, Chico? Vou deixar para ti, porque tu certamente aí tem uma fala que vai contribuir bastante. A partir disso, Chico, assim, né, escola, universidade, família, tantas comunidades do qual o jovem integra, né? Relações de cuidado, de autocuidado, cuidado comunitário, cuidado social, como elas podem se interligar em favor dessa vida? Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Parece que nós já estamos quase finalizando, então trazermos essa última reflexão para o nosso seminário. Quero cumprimentar todos os integrantes que me antecederam. Gypsy, muito prazer, muita alegria te ver aqui também. Cumprimentar a Patrícia pelo convite, cumprimentar o Luiz, a Marlene, Simone e todos os participantes. Eu fiquei refletindo sobre todas as falas anteriores e eu posso dizer que nós estamos falando de cuidado humano. Nós estamos falando do cuidado com a condição humana. Eu já participei de vários eventos da Rede Marista, congressos e outros momentos também. Lives não, né? Porque lives agora a gente está começando esse ano, enfim, mas outros momentos assim, de discussão. E poder dizer, eu acho que foi a Marlene que levantou, a Marlene falou, quem é que cuida desse professor, que é cuidador também, né? E daí a importância, e eu estou dizendo isso, trazendo isso da importância da Rede Marista, enquanto uma instituição que também tem esta preocupação, né, que também faz esse cuidado com aqueles que cuidam, né? Se a gente for pensar outros eventos, outras discussões, né, educadores sociais, professores, enfim, as escolas, a universidade,
E penso que isso seja muito importante. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer também, cumprimentar meus colegas do Núcleo de Apoio Psicossocial da PUC, né? Nós que somos um serviço que estamos há mais de 14 anos aqui na universidade, trabalhando com o cuidado com a vida também. Nós já fizemos mais de 20 mil atendimentos desde quando o nosso serviço foi criado nessa universidade, com o objetivo de auxiliar, de acolher, de acompanhar, mediar situações quando envolve não tão somente questões de sofrimento psíquico, mas tudo aquilo que impacta na vida acadêmica, nos processos de formação e ensino-aprendizagem. E quando eu reflito sobre todas as falas que me antecederam, isso também tem a ver muito com a missão da nossa universidade e a própria missão da Rede Marista, quando nós falamos do cuidado com a vida. Eu penso que, independente de sermos uma universidade, sermos uma Rede Marista, e isso tudo se conecta, nós temos uma missão com a vida. Nós temos uma missão com todos aqueles que confiam a vida a nós. Sejam as crianças, sejam as famílias, sejam os jovens que vêm para a universidade, a gente tem essa responsabilidade com eles. E talvez em 2020 a gente está aprendendo, eu não diria pouco, a gente está aprendendo bastante. A GIPS já trouxe vários elementos, né, que contribuem para isso, para esse aprendizado que nós precisamos reconstruir nas nossas relações. Qual é o parâmetro que eu penso que nós podemos utilizar para pensarmos esse cuidado? Nós estamos falando, na verdade, nesse momento, e pense também, vamos ver que riqueza esse momento, a gente poder estar discutindo o cuidado com a vida a partir das mais diversas áreas profissionais. Psicologia, pedagogia, psiquiatria. Desculpe, Simone, não sei qual é a sua área de formação, mas é da rede, né, aparece ali como supervisor, então tem toda essa questão também da representação, da gestão da Rede Marista, né? Eu como assistente social, então, quanto serviço social. E daí eu quero também dizer para vocês de que lugar que eu estou falando. Eu estou falando no meu lugar também enquanto profissional de serviço social, enquanto assistente social, né? Quando a Patrícia me fez esse convite, ela já pensou e pediu que pudesse trazer algumas reflexões a respeito disso. Bueno, esse cuidado todo que nós estamos discutindo aqui, na minha concepção, ele se pauta e ele se referencia numa dimensão de redes de apoio. Alguns anos atrás, a gente falava muito em rede. Hoje a gente fala rede, as redes internet, qualquer rede, redes virtuais são redes. Alguns anos atrás a gente falava em redes, a gente falava da relação pessoal, né? Do contato, de convivência e tudo mais. E daí nós podemos falar em duas dimensões dessa rede, a rede primária e a rede secundária. E nós já estamos falando, desde o momento que nós começamos essa mesa redonda, nós já começamos a falar sobre a rede primária, a importância da rede primária. E também já estamos falando dessa rede secundária. Eu acho que eu poderia me ater um pouco mais, tentar fazer uma costura, uma síntese disso, né, Patrícia e colegas? O que é essa rede primária? A rede primária é a primeira instância onde nós aprendemos e reaprendemos as nossas habilidades relacionais. E a Marlene traz com muita propriedade o papel da família. E daí, que família que nós queremos? E a Marlene frisa isso, nós queremos uma família que seja humanizadora. Não importa como essa família se constitui. Se é por pai, mãe, mãe, filho, pai, filho, mãe, pai, o avó, seja como for. A questão é o que essa família contribui enquanto uma instância de pertencimento. Né? Não é a família como uma instância moralizadora, mas é uma família que promove esse pertencimento das habilidades relacionais. Né? E daí, a partir dessa rede primária, né, que se constitui como a grande referência, onde nós temos os nossos primeiros aprendizados relacionais, nós nos dimensionamos para a rede secundária, e daí nós vamos enxergar toda a rede marista ali.
Tá, mas a rede marista ela se constitui tão somente na rede secundária? Em princípio, sim, ela se constitui como a rede primária, a rede secundária, desculpe. Né? O que é a rede secundária? Quando nós saímos da família com os amigos, com a igreja, com a escola, com o trabalho, né? Os grupos sociais, parece que foi a Gypsy que falou, Gypsy, desculpe, pronunciei teu nome errado, é difícil para o alemão falar Gypsy. Desculpe, mas tu falaste muito ali da questão do grupo de iguais, né, que provoca o pertencimento social. E esse é o papel da rede secundária. Então, dessa rede marista que nós estamos falando, a rede, ela se situa na rede secundária, mas que faz uma vinculação e que faz um diálogo muito aprofundado com a rede primária, que é a família e que é a primeira instância de relacionamento, né? E nessa rede secundária, ela se constitui quando nós saímos do ninho. E isso é sofrimento para qualquer um, né? Daí o meu colega ali, o Luiz e a Gypsy, que são da área da psicologia, poderiam descer vários comentários a respeito disso, né? Quando nós resolvemos sair de casa, quando nós resolvemos voar, quando nós queremos ir para o mundo, e esse mundo que nos convida cada vez mais a nos lançarmos para ele. Tem uma grande vantagem nisso. Nós aprendemos a voar, nós voamos para o mundo, buscamos o nosso caminho. E muitas vezes, a gente deve sair do ninho voando quando a gente tem a segurança e a gente sabe que os nossos pais, os nossos cuidadores têm essa confiança em nós. A gente, muitas vezes, nessa saída do ninho, a gente aprende o caminho. A gente sabe voltar quando for preciso. Talvez a gente sabe voltar para casa, né? Mas voltar para nós, para os nossos valores, para os nossos princípios, para que também nós possamos continuar nos cuidando. Esse adolescente que está na escola marista, hoje ele precisa ser cuidado pela família, pela rede marista, por todas as instâncias, os profissionais que atuam ali. Daqui a pouco ele vai chegar na universidade e vamos querer que ele venha para a PUC, né? Porque nós acreditamos na nossa formação. E ali ele vai encontrar várias instâncias, vários serviços também que vão continuar esse cuidado com ele. E daí eu quero citar entre eles o núcleo de apoio psicossocial, que trabalha aqui dentro há tantos anos com saúde mental, com os impactos na vida, na formação desse aluno e tudo mais. Nós aprendemos durante este ano de 2020, quando nós saímos de casa lá, tanto para a universidade como para as escolas e para o nosso mundo cotidiano, a gente começou o semestre como qualquer outro semestre, né? Semestre letivo, o ano letivo, março. De repente, nós fomos tocados de volta para casa. Nós fomos tocados de volta para casa. O professor Cataldo gosta dessa expressão. Ele diz que a gente voltou para a caverna. E daí eu diria que dessa caverna, a gente acaba espiando o inimigo. E quem é o inimigo invisível? É o vírus. Mas se a gente espia o inimigo invisível, a gente quer enxergá-lo. E onde é que está esse inimigo invisível? Ele está hospedado no outro, na outra. E daí o outro e a outra passam a ser uma ameaça para nós. E quando a gente menos espera, esse inimigo invisível, ele está batendo a nossa porta. Então, qual é o grande aprendizado que eu penso que a gente deve ter nesse ano de 2020? Eu já falei isso num outro momento. Essa ideia de que eu cuido... O adolescente adora falar isso, quando o pai, o professor fala alguma coisa. Eu cuido da minha vida e você cuida da tua. Não se meta na minha vida. Eu sei me cuidar. Gente, isso vai água abaixo. Isso vai ladeira abaixo. Eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu me cuido. Não é simplesmente para cuidar de mim. Mas eu faço isso também para cuidar do outro, da outra. Eu também espero e ponho essa expectativa no outro e na outra, para que eu também possa me cuidar.
Então, se a gente não aprender durante um ano que a gente precisa se cuidar e que a gente precisa cuidar da vida dos outros e a gente precisa cuidar da nossa vida, então, minha gente, 2021 vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Eu diria assim, vamos usar um pouco a linguagem de Boa Vista do Buricá. Vamos nos amansar um pouco mais nesse período ali. E daí eu pego a palavra e não largo mais. Patrícia vai controlando meu tempo. Eu já estava até estourado os 8 minutos. Mas, assim, falando da questão do cuidado, né? O que significa no latim cuidado? Significa cura. Olha que coisa interessante. A gente se cuida, a gente se cura. A gente se cuida, a gente cura o outro. O outro se cuida, a gente se cura. E talvez porque a gente não se soube cuidar nessa pandemia, que nós estamos lá no platô ainda. A gente não conseguiu fazer o bico que os outros fizeram. A gente continua, parece que agora a gente está descendo um pouco. Talvez a gente possa se perguntar também quais são as curas que nós procuramos nos outros. E de que cura nós queremos, ou de que doença nós queremos nos curar. A Gypsy falou bastante sobre pertencimento, e daí eu poderia dizer que pertencimento e cuidado caminham sempre juntos. O que é o pertencimento? Eu pertenço a alguém, não é posse. Eu pertenço a alguém na medida que alguém é significativo para mim. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa universidade, eu tenho pertencimento, um sentimento de pertencimento a essa universidade, porque eu me sinto bem aqui. Isso é importante para mim. Eu gosto de estar aqui. Eu me sinto bem no Colégio Marista, eu me sinto bem porque eu compartilho dos valores, dos princípios. Eu gosto disso. Isto é pertencimento. Pertencimento é sentimento. Então, se eu tenho esse sentimento de pertencimento, eu também tenho o sentimento de cuidado. E tudo, a gente sabe disso. Tudo que tem vida clama, pede por cuidado. Tudo que tem vida pede cuidado. Tudo, tudo. O passarinho que está ali... Ontem eu encontrei o pica-pau aqui, o pica-pau todo colorido aqui no campus. Fiquei olhando, queria tirar foto dele, mas ele fugiu. O passarinho que vem buscar um alimento, né, no pátio, no campus. A plantinha que nasce, que cresce, o campus aqui da PUC está lindo, flores lindas, parece que o verde está exuberante. Isso é cuidado, precisa de cuidado. Nosso bichinho de estimação precisa de cuidado. Aquela criança que nós cuidamos, que está lá no colégio, ela precisa de cuidado. Aquela família também precisa de cuidado, aquele professor precisa de cuidado. E daí eu teria muito mais coisa para falar aqui, principalmente sobre pertencimento, mas eu gostaria de dizer muito assim que a gente precisa saber se posicionar diante disso tudo. Eu vou trazer um pouco a Monja Coen, que diz que nas nossas mãos cabe o universo. Se a gente abrir as nossas mãos, nelas cabe o universo. Talvez uma reflexão, uma inquietude que a gente possa se colocar nesse final de tarde de quinta-feira. O que eu sou capaz de colocar nas minhas mãos? O que cabe nas minhas mãos? A gente está falando de saúde mental, né? Será que a gente não está colocando muita coisa nas mãos dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Os nossos jovens estudantes do ensino superior? E o copo, eu estou com uma xícara aqui tomando água, daí eu vou colocando a vermelha, ó. Vou colocar no azul, ela aparece. Coloco água e a coisa vai transbordando. Será? Então, que a gente possa ter esse discernimento também, o que a gente é capaz de colocar nas nossas mãos. Porque quando a gente consegue fazer essa leitura, a gente também consegue enxergar os nossos limites e as nossas possibilidades. O que eu sou capaz de abraçar com essas mãos que abraçam, né? A gente tem tanta necessidade do abraço, mas o que a gente também é capaz de carregar para a nossa vida. Eu devo já ter passado todo o tempo, né, Patrícia? Peço desculpa. E quando esses jovens que nós estamos discutindo hoje, essas crianças, adolescentes, chegarem aqui na universidade, nós vamos continuar cuidando desses
desses jovens também para que eles possam construir os seus projetos de vida pessoal e profissional com toda garantia de sucesso e prosperidade. Muito obrigado por esse momento e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Chico. Que linda fala também, né? As falas bem encadeadas, assim, com certeza, assim, enriquecem muito o debate. Né? Em relação ao chat, gente, tem uma pergunta que eu acho que bem direcionada, assim, tanto para Simone mesmo, que tem a ver, Simone, com atividades escolares, né? Então, agora, com o término do ano letivo, início das férias, como prepararmos as crianças e jovens para o período de ócio e para um ano que ainda está em incertezas? Isso também em ambiente universitário, né? Então, se quiserem, rapidamente, que como fechou já 18h30, então, mas quem quiser dar uma palavra sobre isso, assim, né? Mas peço um pouco o teu apoio aqui, Simone, para isso também. Ok. Acho que é uma pergunta extremamente reveladora, assim, né, para esse tempo que nós estamos vivendo e poder olhar esse tempo presente e esse tempo futuro, e olhar esse tempo futuro como uma oportunidade também, né? Então, esta relação, eu iniciaria, assim, por esta continuidade, né? Não é nem mudar algo, mas eu acredito nesta continuidade desses diálogos entre os filhos e os pais, em primeiro lugar, assim, continuar um conhecendo ao outro, esses diálogos, essas contações de histórias entre as gerações, né? Eu sei de várias histórias em que os avós contaram histórias para os netos via vídeo, né? Então, essa manutenção de vínculo também é outra, eu acho que é outra pista interessante, continuar essa manutenção de vínculo. O Luiz trazia que nós estamos vivendo um tempo de distanciamento físico e não um distanciamento social. Então, acho que essa seria uma segunda pista, assim, para a gente continuar fortalecendo esses vínculos, né? Outro aspecto que é extremamente importante nesse momento e também nesse tempo que a gente vai viver é fazer atividades de lazer, assim, o que dá prazer, né, cada vez mais ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a reconhecerem o que lhes traz prazer. É uma atividade física, é uma atividade artística, é ler um livro, é assistir uma série, é escrever diários, temos vários deles retomando os diários, a partir de diálogos com os próprios pais. Eu escrevia diários, quando eu tinha a tua idade, né? Então, poder aproveitar esse tempo entre pais e filhos, e que esse tempo ele seja significativo, que seja tempo de viver coisas simples, mas de uma forma profunda, ali estarmos presentes 100%, pais e filhos, e cada vez mais buscar essas aproximações, e aproveitar esse tempo. E, de novo, para que daqui a um tempo, quando formos lembrar disso que estamos vivendo, tenhamos cenas positivas, e consigamos lembrar deste tempo, não só dessas coisas, de todas essas situações adversas, complexas que estamos vivendo, então estamos tendo que nos adaptar, mas olhar também esses aspectos positivos, olhar para essa dimensão humana com coragem, com esperança. E este é um testemunho muito grande que nós adultos, nós educadores, precisamos ter no horizonte para esse testemunho de vida, esse testemunho de esperança. Principalmente nossos adolescentes, nossos jovens, trazem essa carência. Eles nos dizem coisas, mas com toda certeza, e eles também nos dizem que eles esperam com que a gente olhe para esse mundo com um mundo de esperança. Então, eu diria um pouco, né, continuarmos, porque eu acredito que as famílias, elas estão experimentando. E aí vai vir um tempo de férias que dá para viver mais ainda e fortalecer mais esses laços para que quando nós iniciarmos o ano letivo, ou o ano, né, de 2021, o ano letivo, nós tenhamos mais condição de vivê-lo e vivê-lo de forma plena, de forma significativa, de uma forma assim muito presente em pequenos sinais de vida, né? Como o professor Chico trazia, né? Tudo que tem vida pede cuidado. Então, que cada situação que a gente viva com esse zelo, com esse olhar de cuidado,
com esse olhar de proteção. E para nós aqui, né, como escola, esse olhar de proteção e de promoção de vida, assim, para toda essa comunidade que pulsa conosco, né, nos nossos colégios, nas nossas escolas. Então, um pouco por aí que eu diria, daria algumas pistas, porque de fato não tem receita, mas estas pistas, elas trazem um cenário muito positivo, um cenário muito potente de vida e de fortalecimento de vínculos, que é o que nos constitui e nos ajuda a enfrentar todas as adversidades que aí estão. Verdade. Verdade, né? Simone, acho que compreende assim bastante esse cenário assim pós, né, ano letivo. Eu quero, gente, trazer uma fala aqui e já encerrando esse momento da Jennifer. A Jennifer é estudante lá do curso de Direito, lá da universidade. Ela integrou, né, o ano passado o grupo de estudos lá do Observatório. E ela traz assim, cá estou novamente, visto que o assunto é de suma importância e que gera conhecimento e reflexões, e por fim possibilita cada um de nós contribuirmos com o próximo. Olha só, né? Obrigado por partilharem esse tipo de debate e encontros. Estão de parabéns, e eu acho que somos todos nós aqui, e cada vez mais, na verdade, a gente vê isso como um encadeamento de ações, né? Então, quero encerrar, assim, agradecendo imensamente a disponibilidade, o conhecimento partilhado, a vida partilhada aqui, porque mais do que falar de vida e de vida juvenil, é também ter esse ânimo de vida e de vida com juventudes, acompanhando, estando junto, né, que é o que a gente mais deseja, né? Então, quero encerrar com um pensamento, na verdade, uma fala que está no documento Rede Marista, Nosso Jeito de Ser, né? Sejamos sinal de esperança no mundo, escuta atenta aos sinais dos tempos, resposta audaciosa aos desafios de cada cultura, de cada espaço-tempo. Sejamos memória e testemunho, esperança e presença, onde quer que estejamos, né? Eu tenho certeza que as juventudes reconhecendo, encontrando isso em nós, com certeza encontrarão também esse espaço empático que promove ainda mais sua dignidade, sua vida. Um grande abraço a todos, obrigado por estarem conosco aqui, né? Para nós foi muito importante, esperamos que tenha sido para cada um dos participantes. Uma boa noite.